Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos. Boa tarde, sejam todos muito bem-vindos. Mais um programa da Web Rádio Cristo Consolador. E hoje é dia de História de Jesus, por Amélia Rodrigues, e estamos começando um livro novo, Trigo de Deus. Para a gente começar bem, vamos fazer a nossa prece. Graças a Deus, gratidão a Deus acima de tudo pela vida e pela infinita misericórdia para com todos nós, encarnados, desencarnados, nos fortalecendo, nos ajudando na caminhada. Nós que somos ainda espíritos fracos e rebeldes às tuas leis, Pai. No entanto, seu amor está conosco. Gratidão ao Mestre por ter nos enviado a doutrina espírita, por ter nos chamado de novo ao contato com ele. Obrigada pelo muito, Senhor, que a sua misericórdia também vem fazendo conosco através dos séculos. Gratidão a Maria, que nos abençoa e nos acolhe sempre. Gratidão aos benfeitores espirituais que cuidam de nós, encarnados e desencarnados. Que todos nós, na tarde de hoje, possamos estar em paz. Graças a Deus. Pergunta número 1. Como você está se sentindo hoje? Tem alguém me vendo? Olá. Pergunta número 2. A água está por aí? Primeiro capítulo do livro. Dona Amélia nos traça um panorama de como eram as pessoas, como era a natureza naquela época, até a chegada, o começo do trabalho, melhor dizendo, de Jesus. Ele passou 30 anos trabalhando como carpinteiro. Consta no Boa Nova que ele pediu para aprender o ofício do pai. Até o momento que havia chegado a hora dele começar a trabalhar. Tanto que nas bodas de Caná, ele virou para Maria e disse: mulher é um termo carinhoso, não está na minha hora. A mãe é mãe, né? A mãe olhou para a cara dele e esperou. Manda vir as palhas e tal. Então, ele sentiu, chegou um momento depois dele começar a pregação. E ele começou com as nossas parábolas, que nós já conhecemos, né? Sabemos a utilidade pedagógica, o método de educação dele. Nós vamos acompanhar, então, Dona Amélia Rodrigues, que nos leva para passear e conhecer alguém.
pairavam no ar desconhecidas vibrações de paz e alegria. Olha só a psicosfera, com a chegada de Jesus, como é que se modificou. Quase inaudível, escutava-se uma sinfonia que chegava de longe, tão suave como nunca se ouvira antes. A psicosfera é a soma dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos. Deixa eu deixar aqui o computador no esquema, se precisar de alguma coisa a mais, eu busco ali. Eu estudo junto com vocês, eu aprendo junto com vocês. Não sou melhor do que ninguém. Ao contrário, a dívida minha é maior. Vamos lá. Aquela era uma região aprazível e abençoada. Do lado, eu estava em Cafarnaum. Espelho imenso refletindo o céu, emoldurava-se de praias largas, adornadas de árvores vetustas, ou seja, antigas. Mais um passo aqui para deixar o computador no esquema. Tá. Árvores antigas. Outro dia eu vi uma oliveira da época de Jesus. O tronco dela é imenso. Grama verde que parecia... o lago espelho imenso refletindo o céu, emoldurava-se de praias largas, adornadas de árvores vetustas e da grama verde, que parecia escorregar dos aclives cortados por ribeirinhos, nos quais se amontoavam as casas de pedras que se multiplicavam nos vilarejos, povoados e cidades. As casas lá eram de pedra. A casa de Jesus, a casa de Maria, uma casa de pedra. Muito simples. O telhado era de ramos, assim, umas tábuas de ramos e tal, de forma, né, perposta de modo a não deixar passar a água. Mas eram casas, estruturas extremamente simples. Então, era uma montanha, a porção de casas ali espalhadas pela montanha. A Galileia, bela e simples, fora o cenário escolhido pelo cantor, com C maiúsculo, que é Jesus, para apresentar a sua mensagem e embalar o mundo com a sua voz. Ela tem uma capacidade de descrever as coisas com uma poesia. Mais gente me assistindo? Olá, bem-vindo. Olha só. Embalar o mundo com a sua voz. Que coisa linda. Em Cafarnaum, ou como uma judia brasileira fala nos vídeos dela, Farnaum, todos se conheciam. Farnaum, que Farnaum, todos se conheciam. Era um ovinho o lugar. Suas praias e ancoradouros sempre regurgitavam de pescadores, de negociantes, de homens da terra. A profissão tradicional de amantes do mar passava de pais para filhos, de geração em geração. Então, a maioria fazia. Meu avô era pescador, meu pai é pescador, eu vou ser pescador, meu filho vai comigo já para ser pescador, meu irmão vai comigo, meu tio vai, todo mundo. Homens rudes e generosos, face ao trabalho a que se dedicavam, confraternizavam com vinhateiros, agricultores, agentes humildes, raramente se envolvendo com as questões discutidas na sinagoga, desinteressado dos problemas das classes abastadas. Sim, porque os sacerdotes, a gente já viu em outros livros, em outros programas, mandava e desmandava. E tinha muito dinheiro, normalmente vinha das classes que tinham mais, da classe que tinha mais dinheiro, casavam com mulheres que também da aristocracia, e ainda assim eram bancados pelo povo. Então, é uma distinção muito
assim, clara. Sacerdócio, aristocracia, gente com dinheiro e povão. Bom, haviam as profissões consideradas desprezíveis. Quer um exemplo? Pastor, médico, tecelão, aqueles que amaciavam o couro. Gente, haviam 4 listas de profissões consideradas desprezíveis. Os coletores de impostos, botavam todo mundo junto na mesma atividade. Povão. Tchau. Desprezível. Então, eles iam para a sinagoga, lá eles ouviam os sacerdotes, né, debater e tal, a Torá, mas ficavam na deles. Embora fosse permitido a alguém pegar uma parte da Torá e falar sobre ela durante o culto lá. Todo mundo quer. A vida pulsava naquelas áreas, no mercado, e os viajantes de outras províncias ali narravam os acontecimentos dos lugares distantes, causando deslumbramento. Olha como eles eram afastados, realmente, né? O pessoal do Farnaum e o pessoal de Jerusalém, longe um do outro. As caravanas que venciam o Jordão no rumo dos países fabulosos seguiam outros caminhos, e os acontecimentos ali permaneciam inalterados. Era a mesma vidinha simples, todos os dias. A natureza bordara a paisagem com tons escarlates, e as boninas, florzinha pequenininha, misturavam-se com as papoulas de haste esguia, salpicando cores em toda a parte. Que lugar bonito, não? Os problemas do cotidiano repetiam-se, quase monótonos, sem alterarem o ritmo de vida das pessoas. Por isso mesmo, percebia-se sem palavras que algo estava por acontecer. Olha a intuição do que, né, do que Jesus falou com eles. Nesse lado de Capela, Emmanuel coloca o encontro de Jesus com o povo que saiu de Capela e iria reencarnar na Terra. Chegou aqui embaixo, o pessoal se dividiu, né? Mas uma dessas divisões são os judeus. E Jesus falou com todo mundo no plano espiritual: eu estarei com vocês, eu vou encarnar entre vocês, etc. e tal. Tanto que as profecias dos profetas vinham falando do Messias, do Messias, do Messias, mas como era um povo tão oprimido, foram escravizados e tal, eles esperavam o Messias que viesse com pompas e circunstâncias para acabar com Roma. Não é bem assim, não, né? Continuando aqui com Dona Amélia Rodrigues. A notícia chegou aos ouvidos do povo como uma eclosão de alegrias, embora confusamente. Aqui quem conta um conto aumenta um ponto. Narrava-se que um homem singular e profeta aparecera e informara ser o Filho de Deus. Não trazia insígnias, não tinha nada aqui, né? Assim, saltar seus olhos, nem se fazia acompanhar de século algum deslumbrante. E isso era uma coisa que os sacerdotes, quando souberam que Jesus vinha de Nazaré, tinha vivido Nazaré, Nazaré? Não tem alguma coisa que preste Nazaré? Não tem um príncipe sequer, não tem nada lá naquela cidade. Aí chega esse aí e fala que é filho de Deus. Surgira inesperadamente e manifestara-se a pessoas diferentes, esclarecendo que viera fundar um reino de amor e de justiça para os deserdados e sofredores. Bom, tudo que eles queriam. E aí, Dona Amélia nos coloca para raciocinar. Olha só, o mundo sempre esteve repleto de deserdados e sofredores.
mundo primitivo, depois o mundo de provas e expiações, depois vai vir, né, estamos em mudança, para mundo de regeneração, e aos poucos esse estado de regeneração vai se implantar, não é assim, de domingo para segunda, tcharam, planeta de regeneração. Vai se implantando aos poucos. Né? Mas sofredores nós somos. Quem não tem um problema na vida? O mundo sempre esteve repleto de deserdados e sofredores, marginalizados em todos os tempos. Buscavam consolo e a herança da paz. Nunca houve quem os quisesse escutar ou socorrer, e, formando multidões, viviam escassamente na miséria, na sordidez, no abandono. Quem socorria à época eram os essênios. Os essênios davam comida, davam roupa, cuidavam da saúde, em épocas festivas, como a Páscoa, davam uma... Como a gente faz hoje no Natal, mal comparando, né? Uma cesta, digamos assim, de Páscoa, né? Com roupa, com vinho, dava uma melhorada, né? Mas havia muito pobre que pedia esmola. E quem desse uma esmola na época de festivas, nas épocas das festas dos judeus, nossa, era consideradíssimo. Alguém interessar-se por eles era-lhes uma grande surpresa. E ninguém se incomodava com eles. Desconcertante ventura a que não se encontravam acostumados. Como assim alguém realmente está se preocupando conosco? Ah, os sacerdotes. Os sacerdotes é uma mistureba de tudo. Juiz, agente de saúde, né? Sacerdote, tudo misturado. Mas viviam, apesar de ter dinheiro. Por exemplo, quando descreve-se o julgamento de Jesus na casa de Anás, um pátio. Gente, ter um pátio significa que a casa era luxuosíssima. E era. E ali viviam Anás e Caifás, sogro e genro. Uma casa com muito dinheiro. Tanto que a galera foi para lá à noite, com fogueira acesa, até para ver se o que estava acontecendo. A turma da fofoca. O que está rolando? No entanto, o dízimo, melhor de tudo, em primeiro lugar, era para os sacerdotes. Ah, vamos oferecer um animal no templo. Tá. Matava-se o animal, a pele ficava com os sacerdotes que revendiam, tirava-se a gordura, os sacerdotes comiam a carne e jogavam a gordura no fogo. O posto de sacerdotes era ou por parentesco ou por quem indica. Então, eles não estavam nem aí para o povão. Inclusive, os sacerdotes de mais alta categoria também ficavam com parte do dízimo que esses sacerdotes, né, na hierarquia estavam mais abaixo, recebiam. Eles eram agiotas, eles emprestavam dinheiro no templo. A boa nova, portanto, a novidade boa, espalhou-se com velocidade, adiantando-se que no sábado, disse, ele falaria num monte próximo a Cafarnaum. Aí nós começamos a ver alguém que se parece muito conosco, ou a gente se parece com ele. Simão, também conhecido como Cefas, era irmão de André, ambos pescadores. As suas preocupações restringiam-se às necessidades básicas da família, da vida. Sem aspirações maiores, limitavam-se à faina da pesca, à venda dos frutos do mar e aos deveres consequentes de uma existência simples. Os amigos narraram-lhes as novidades,
acrescentando naturalmente detalhes da própria imaginação. Quem conta um conto aumenta não só um, aumenta vários pontos. As criaturas, hoje em dia também, as criaturas anelam por salvadores, que lhes solucionem os problemas, ajam no momento dos desafios e atuem por elas. É isso que a maioria das pessoas, quando vai à casa espírita, quer. Alguém que resolva problemas por elas no lugar delas. E aí, quando vê que não é bem assim, que o problema é deles, se eles vão ter que resolver, explica o que está acontecendo e como resolver, aí a pessoa já dá para trás. Há uma latente, ainda hoje, né, quando as criaturas anelam por salvadores, é hoje em dia, há uma latente irresponsabilidade que deseja viver sem o trabalho, sem o sofrimento. O sofrimento aqui não é punição. Sofrer também tem como sinônimo suportar, tolerar. Em razão disso, a esperança de paz sempre se turba, ou seja, dá uma balançada, com a ambição da ociosidade, não fica aquela coisa pura. Simão era um homem cético, desconfiado, descrente, né? Sem sutilezas de comportamento. Portador dos conflitos humanos naturais, todo mundo tem, enrijecer a fibra moral na atividade a que se entregava, desinteressando-se praticamente de tudo mais. Não estava nem aí. O negócio era ser um pescador. Vamos embora. Prestar atenção no Mar da Galileia, que de vez em quando virava uma tempestade violenta para não sair nesses dias, nem nesses horários, pescar, voltar para casa, vender os peixes e tal, e pronto. Cuidar da família, Simão era casado, né? Tanto que Jesus curou a sogra de Pedro. Portador da data. Ouvindo as informações e sentindo o entusiasmo ingênuo dos amigos, experimentou um desconhecido ressentimento do estranho profeta, que certamente era mais um mistificador, que vivia explorando a ignorância das massas. Era assim naquela época. E não faltava era profeta. Tanto que Jesus avisou. Kardec colocou, que serve até hoje, cuidado com os falsos profetas, encarnados e desencarnados. Então, um mistificador que vivia explorando a ignorância das massas recusou-se a ir ouvi-lo. Não vou. Algo, porém, remoía-se-lhe intimamente, e uma estranha curiosidade empurrou-o, pela madrugada do sábado, a empreender a marcha na direção do lugar onde ele iria apresentar-se. Respirando o ar balsâmico e frio do amanhecer, ou seja, de madrugada, viu-se surpreendido pelo número de pessoas silenciosas que seguiam pela estrada real. Gente assim. Onde Jesus estava, havia uma multidão. E ele acolhendo todo mundo, não julgava ninguém. Os rostos apresentavam-se expectantes uns, tensos outros. Em todos, porém, estavam sinais da esperança. E nós? O que nós buscamos? Nós procuramos Jesus por quê e para quê? Enfermos de vários matizes eram conduzidos, cegos, coxos, paralíticos carregados, obsidiados, dementes,
anciãos e outros cujas doenças eram a idade avançada, o desgaste, o abandono irrecuperável. Um misto de piedade e ira tomou Simão. Quando ele viu aquilo tudo, né? As pessoas buscando alguma coisa, o desespero, ele ficou irritado, assim, tipo assim, mais um falso profeta para enganar a gente toda que está aqui. Como as pessoas lhe pareciam estúpidas, entregando-se a qualquer aventureiro que surgisse, pensava contrariado. O desespero, fazendo com que as pessoas, perdão, procurassem uma saída para os seus problemas, já que quem deveria fazer isso não fazia. Os sacerdotes não estavam nem aí. Eles deveriam fazer isso, socorrer, né, o povão. Então, enquanto Jesus esteve aqui, naquela época, os essênios ajudavam. E depois os essênios continuaram um tempo até se dissolver o grupo, e depois foram os próprios apóstolos na Casa do Caminho. Porque não tinha ninguém que cuidasse. A Casa do Caminho, gente, imagina um galpão enorme, repleto de colchonetes pelo chão. É isso. Vamos embora. Sempre gente batendo na porta, mais um doente, mais um velhinho que não tem ninguém, mais uma criança que perdeu os pais, mas até gente que perdeu a grana por tricas e futricas políticas ia parar lá. Porque não tinha ninguém que cuidasse deles. Tanto que os apóstolos eram conhecidos como os homens do caminho. Depois é que foram conhecidos como cristãos. O nome cristão foi, muito tempo depois, o seguir a Cristo. Vamos aqui. Quando atingiu o acume do cerro, a altura lá onde Jesus ia falar, a multidão era densa. Dali podia-se ver o mar querido, o lago de Genezaré, refletindo o fogo do dia nascente. Gente, as paisagens lá são lindas, o céu azul turquesa. Imagina. E, no entanto, até hoje tem tanta guerra lá. Vamos ver. Procurou ouvir alguns comentários. Todos falavam sobre as próprias necessidades e expectativa de receberem ajuda, solução para os problemas. E isso, guardadas as devidas proporções, ocorre no atendimento fraterno na casa espírita. Quem busca casa espírita, né? Não é isso aqui? Falar das próprias necessidades, expectativa de receber ajuda e solução para os próprios problemas? Continuamos aqui com Pedro, né? O que Pedro vai fazer? Na época chamado Simão, não era nem Pedro ainda. Chegava como Cefas, pedra. Né? Deixa eu confirmar aqui o significado de Cefas. Por isso que eu deixo o computador ligado. E numa hora, sim, estamos estudando juntos, lembrando que eu estou em aprendizado com vocês. Cefas. Significado, vamos ver aqui. Cefas é a forma grega do nome aramaico Kepha, Q-E-P-H-A, que significa pedra ou rocha. Jesus mudou o nome de Simão para Cefas, que corresponde ao nome Pedro em português, quando chamou pela primeira vez. Então, era Cefas. Cefas, a Kefa,
K-E-P-H-A, significa pedra ou rocha, em aramaico e grego. Portanto, Cefas, como nome bíblico, simboliza a firmeza e a base da igreja construída por Jesus. Igreja, no caso, não é a igreja católica, não havia isso na época, né? Igreja, eclésia, assembleia, aquele grupo de pessoas, com Pedro como a rocha fundamental. Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Não foi essa a recomendação de Jesus para Pedro? Pois é. Vamos voltar para cá. Viu como é que é bom deixar aqui tudo engatilhadinho? Vamos aprendendo mais coisas. Mas essa é a ideia, né? Encontrou um termo que não conhece, um nome de alguém que você nunca ouviu falar, né? Vamos pesquisar. E vamos embora, que tem muita coisa aqui ainda. Naturalmente, então Pedro, naturalmente acercou as primeiras filas que renteavam uma larga pedra, qual se for um palco natural no imenso cenário da natureza. À medida que o sol bordava de luz a terra, o vozerio aumentava, e as queixas misturavam-se nas bocas dos sofredores. Subitamente ele apareceu, esguio e belo. O rosto magro e queimado adornava-se de barba e cabelos à nazarena, onde brilhavam olhos transparentes, como duas estrelas engastadas. A túnica descia-lhe até aos pés, tecida na roca, em tom carregado de mármore. Majestático, a sua figura impôs silêncio sem dizer nada. Uma exclamação de júbilo escapou dos lábios da multidão ao vê-lo. Após os momentos de expectativa, ele falou: a hora é esta, para a grande revolução pelo reino de Deus. Enquanto no mundo a criatura somente experimenta aflições, porque tudo a quanto se aferra é efêmero. A que a gente se aferra? A que a gente se apega ainda? São passageiros os prazeres, o poder, a fortuna, a saúde, o próprio corpo. Essa ilusão de gozo é a geradora dos sofrimentos, em razão da transitoriedade dele e de como passam todas as coisas, por mais sejam aguardadas. Quando chegam e começam a ser fluídas, já se encontram em deperecimento, de passagem, deixando memórias, frustrações, ansiedades novas, amarguras. Dona Amélia, para fazer isso, para fazer com que Divaldo psicografasse, ela abriu um telão na frente dele em, eu ia dizer 3D, mas sabe o óculos que você entra no que está vendo no cinema? Ele entrou na paisagem, ele viu, ouviu as vozes, o chão, as roupas. Ela muito provavelmente viveu naquela época. E no movimento espírita consta que ela teve acesso, ela e irmão X tiveram acesso aos arquivos sobre a vida de Jesus. Então, o que parece um discurso estranho, não é estranho. O homem, continuava Jesus, prudente e sábio, que pensa no amanhã, reserva-se bens duradouros, que lhe favorecem tranquilidade e repouso. Esses bens imorredouros são as ações de amor, que proporcionam paz, o esforço para domar as paixões inferiores, que oferece a felicidade. E ele falou isso numa parábola, né? O homem que juntou tudo, aí de repente é como se uma voz falasse para ele assim: você é um tolo. Essa noite mesmo você vai desencarnar. O que você juntou nesse monte de celeiro aí? Vai ser para quem? Fez um silêncio oportuno, a fim de facultar entendimento, reflexão aos ouvintes. Logo mais prosseguiu: eu vos convido a virdes comigo para a fundação da nova era, que se instalará nos corações, modificando as estruturas atuais e instaurando o primado do amor.
Já naquela época, ele falava da transição planetária. E nos chamando para ir junto com ele. Seguir Jesus. Né? Quando ia prosseguir, uma mulher que trazia nos braços uma criança cega rogou: Senhor, cura minha filha e eu te seguirei. Olha como é que a gente... Será que a gente não está colocando condições, não, para seguir Jesus? Os olhos da multidão nele gravados voltaram-se na direção daquela que se atrevera a interrompê-lo. Por encontrar-se atrás de Simão e porque trêmula chorava, o pescador tomou-lhe a menina nos braços e avançou até a primeira fila. Jesus acercou-se e mergulhou nos olhos de Simão o seu doce olhar, sem uma palavra. No entanto, emocionado, Pedro, né? Ele pareceu escutar no íntimo a sua voz, que dizia: Eu te conheço, Simão, desde ontem. Porque todos aqueles que reencarnaram, estiveram próximos a Jesus, faziam parte do planejamento encarnatório. Jesus não reencarnou aqui, é espírito puro, não reencarnou aqui, ele veio como missionário, Messias. Né? Todo mundo sabia o que tinha que fazer aqui. Né? E aí, Simão está de olho, né? Acompanhou-lhe a mão, cujos dedos tocaram os olhos mortos da criança e ouviu-o falar: Vê, filha, em nome de meu pai. Gente, que momento é esse? A criança começou a chorar e gritar: Eu vejo, eu enxergo. A mãe avançou e arrebatou-a, estuante. Quando ele desceu o braço, a manga da túnica rociou o tórax de Simão. Estremeceu, mergulhado na luz dos seus olhos, e ali ficou, paralisado, havendo perdido o contato com o mundo sensorial. Gente, o magnetismo de Jesus pegou ele assim. Ao retornar à realidade, sob a ardência do dia, estava a sós. Todos se haviam ido, a hora avançava. Ele nem percebeu o que Jesus fez mais, o que Jesus falou a mais, nada. Ele ficou ali, parado. Simão, profundamente comovido, desceu a Cafarnaum. Já não era o mesmo. Nunca mais voltaria a ser o que fora. E nós, já conseguimos perceber mudanças em nós? Às vezes a gente está, né, buscando, mas não percebe que mudou. Até o momento que alguém da nossa convivência, alguém com que a gente, né, fazia coisas, ou saía, ou passeava, enfim, antes de conhecermos a doutrina espírita e a adotarmos como regra de vida, e a gente começar a fazer a nossa reforma íntima, alguém vai, né, depois disso, alguém deve chegar para a gente e falar assim: Nossa, fulano, você mudou, hein? E a gente não percebe. Ou a gente já consegue perceber os momentos em que a gente ia falar alguma coisa mais ríspida, mais com boca. Ou a gente já consegue fazer uma prece em favor dos nossos desafetos. Mas não precisa ser grande coisa, não. As coisas do dia a dia, a gente já consegue perceber aonde, como, o quanto nós já conseguimos essa transformação. A reforma íntima sendo feita é um processo, gente, que vai de existência em existência. O negócio é a gente não parar. Vamos embora. O que se passou nele, Simão,
modificou-lhe a vida para todo o sempre, a partir daquele momento. No livro Memória de um Suicida, eles conhecem alguém chamado Aníbal, lá no plano espiritual, que tem a postura, né, o corpo de um pré-adolescente. Ele que vai nos ensinar? Mas Aníbal foi uma das crianças, um dos jovens, que chegaram perto de Jesus e Jesus os abençoou. Deixai vir as minhas criancinhas. E Jesus tocou em Aníbal. Aníbal segue Jesus desde aquela época. E preferiu manter esse corpo de adolescente em lembrança da época que teve cara a cara com Jesus. E Jesus falou diretamente com eles e tocou nele. Voltamos aqui para Simão. Interrogando-se, desejava saber de onde e desde quando o conhecia e o amava. Está no subconsciente, o encontro dele, né, o planejamento reencarnatório. Vou junto com Jesus para ajudar. Na acústica da alma, ressoava-lhe a voz confirmando, desde ontem. André, os amigos, notaram-lhe a modificação e a súbita tristeza que lhe refletia no rosto. E aí, Dona Amélia Rodrigues traz o seguinte raciocínio: o encontro com a verdade liberta e algema o ser. Desencarcera-o do mundo e, entre aspas, aprisiona-o à vida, com V maiúsculo. Produz júbilo e traz melancolia. Porque a gente começa a se achar assim, caramba, né? A gente olha nas coisas que acontecem, e você assim, não se encaixa mais naquilo. Produz júbilo e traz melancolia. É pão que alimenta, mas nutre somente a pouco e pouco, até satisfazer plenamente. Simão fez taciturno, fechado, como quem aguarda, embora permanecesse gentil e cumpridor dos deveres. Foi nesse estado de espírito que, em Formosa, organizava as redes com o irmão, foi surpreendido pela presença do amigo, que se lhes acercou e, com uma voz inesquecível, convidou-os: segui-me e eu vos farei pescadores de homens. Isso está em Mateus 4,19. Sem nenhuma contestação, eles abandonaram as redes e, embevecidos, dominados pela sua presença, o seguiram. E aí temos umas questõezinhas para pensar. Nós ainda duvidamos, fraquejamos no momento de seguir Jesus? Qual o efeito de Jesus na nossa vida? Ouvimos a sua voz? Até onde o amor de Jesus nos envolve o sentimento? E ela termina essa mensagem falando assim: amo, no sentido de patrão, né, que chama os servos, Senhor que conduz os escravos, entre aspas, ele os tomou e fez de suas vidas um poema de felicidade, com eles escrevendo a mais comovedora história do mundo, enquanto lançava as fundações do reino de Deus nos corações. Pescadores de almas, ele os fez.
Alguém continua me vendo, eu não estou conseguindo, a plataforma não está me permitindo ver nenhum comentário, mas eu agradeço a quem está por aqui e convido para fazer a prece de agradecimento e encerramento. Mestre, gratidão profunda por nos conhecer desde ontem, ovelhas que somos do seu imenso rebanho. Você nos conhece até pelo nome, nosso jeito de ser, as nossas necessidades, o nosso temperamento. Gratidão, mestre, por nos amar tanto, cuidar tanto da gente. Muito obrigada. A cada vez que nós estudamos, nós vemos mais um pouquinho daquilo que você é. E como é bom saber que o seu amor permanecerá conosco até que o tempo acabe, até o final dos séculos, até o final dos tempos. Mas até lá nós temos muito caminho ainda pela frente. E o seu amor, em nome de Deus, nosso Pai, continue nos fortalecendo. Que os seus mensageiros amorosos continuem cuidando de nós, encarnados e desencarnados. Gratidão profunda. Gratidão a Maria, que nos acolhe e recomendou nas bodas de Caná algo que serve para nós e continuará servindo. Fazer tudo aquilo que Jesus nos manda fazer. Dá-nos forças, Mãe, coragem para superar a nós mesmos e criar o reino de Deus dentro de cada um de nós. E que todos nós, encarnados e desencarnados, possamos estar em paz. Graças a Deus. Acabou meu tempo. Até domingo que vem com outra história desse livro. Gratidão por ter estado aqui comigo. Fique bem. Tchau. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.